A Argentina está vivendo um absoluto caos nos últimos 2 dias por causa do mega decreto de mais de 300 medidas anunciadas pelo atual presidente da Argentina, Javier Milei. A gente já tem pessoas presas e feridas nesses protestos e o presidente mandou avisar que vem mais por aí. Para quem não me conhece, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje eu vim contar para vocês o que está acontecendo na Argentina e quais foram os desdobramentos dessas primeiras semanas de governo do Milei. Bom, vamos lá. Na quarta-feira dessa semana, o Javier Milei, ele soltou um mega decreto que tem mais de 300 medidas que reformulam a economia, revogam leis federais e aproximam as empresas estatais dos movimentos de privatização. E ontem e hoje, as maiores cidades da Argentina foram tomadas por protestos contra esse decreto. Os maiores protestos, inclusive um deles diante do Congresso Nacional, foram protestos pacíficos, foram panelaços, as pessoas foram lá para bater panela na frente do Congresso. Mesmo assim, eles foram recebidos por violência policial. Eu deixei alguns vídeos desses protestos na minha rede vizinha, tá nos meus stories o link. Então, se você tiver interesse de ver com seus próprios olhos, eu tenho medo de colocar aqui o TikTok derrubar, então eu não vou pôr. O que o governo tinha a dizer sobre essa violência foi: já dissemos em mais de uma oportunidade que vão haver consequências, partindo do princípio que estamos em um processo de identificação daqueles que não cumpriram a lei. Mas, Martina, o Milei pode fazer isso? Ele pode derrubar a lei federal com decreto? Além da polêmica, da popularidade desses decretos, também existe uma discussão sobre a sua constitucionalidade, ou seja, isso é possível? Até porque esse decreto, com mais de 300 artigos, 80 páginas, ele abrange diversas leis que foram promulgadas pelo Congresso argentino por décadas. Quando ele legisla por decreto, o Milei ele evita passar pelo legislativo, que é onde o partido dele tem minoria. O que acontece é que na Argentina, assim como no Brasil, os decretos eles entram em vigor assim que publicados no Diário Oficial. Mas aí começa um percurso no Congresso que poderá mantê-los ou derrubá-los. Existem especialistas e, é claro, a oposição do Milei, que dizem que essas atitudes deles são inconstitucionais. E existe a chance dessa questão toda chegar à Suprema Corte Argentina. Mas o que acontece? Ele utilizou o DNU, que é Decreto de Necessidade e Urgência. Foi criado para ser utilizado em circunstâncias excepcionais e que entram em todas as condições que eu acabei de falar para vocês. A Constituição argentina diz que esses DNUs devem ser utilizados em circunstâncias excepcionais em que seguir os trâmites ordinários e legais, ou seja, fazer lei do jeito que está ali definido na Constituição, seja impossível. E esse não é o caso. Também não há autorização para utilizar o decreto de necessidade e urgência em normas que regulam material penal, tributária, eleitoral ou de regimes de partidos políticos. Não é o caso dos decretos do Milei. Ele não entra em nenhuma dessas searas. Então, nisso aí tá certo. Então, o que vai acontecer agora? Os decretos começaram a ser válidos ontem porque foram publicados no Diário Oficial. Esse documento ele deve ser encaminhado em até 10 dias para a Comissão Bicameral de Trâmite Legislativo da Argentina. Gente, eu sei que é nome difícil, mas esse é o nome, entendeu? Ele é formado por 8 deputados e 8 senadores que vão revisar o texto para ver se está tudo certo. E também para fazer uma análise desse documento. Essa análise tem que ser enviada até 10 dias para a Câmara dos Deputados e para o Senado. O decreto só deixa de valer se ele for rejeitado tanto pela Câmara quanto pelo Senado. E só é possível aprovar ou rejeitar um decreto na íntegra, ou seja, não tem alteração. Vai ser aprovado ou rejeitado do jeito que está lá. E por fim, a Suprema Corte da Argentina pode invalidar o decreto se ele entender que não há necessidade e urgência. E que elas poderiam ter sido levadas, para o legislativo, como está na Constituição que deve ser feito. Não tem por que pedir um DNU, entendem? Outra coisa que aconteceu na Argentina essa semana e que foi um baque para o país foi a decisão da China de suspender 6,5 bilhões de dólares de crédito para a Argentina. E agora o Milei está descobrindo que não adianta nada falar a campanha inteira que a China é comunista, que não vai fazer acordo com a China, que não vai fazer negócio com a China e depois mudar de ideia. Porque diplomacia também é feita por discurso. E a China também não avisou até quando esse congelamento será mantido. Então não dá para contar com esse dinheiro porque eles não sabem quando esse dinheiro vai voltar. E qual que é a importância desses 6,5 bilhões de crédito da China? A Argentina, gente, está extremamente endividada. E essa era uma das poucas alternativas de crédito internacional
que o país tinha. Em novembro, por exemplo, o governo argentino utilizou 2,6 bilhões, né, de dólares desse crédito para pagar a dívida que eles têm com o Fundo Monetário Internacional. E, gente, a China não tá fazendo isso de birra, tá? Existe uma cláusula na negociação desse crédito entre eles que fala sobre essa relação diplomática entre os dois países. Ela determina que sinais de reciprocidade diplomática devem ser dados por ambos. Ou seja, se a China não tá arrumando problema com a Argentina e a Argentina, né, o atual presidente, ficou metendo pau não só na China em si, como também em seu governante, a China pode parar de dar esse crédito, tá no contrato. E o Milei ficou a sua campanha inteira falando: vou me aproximar de Israel, vou me afastar da China, vou me aproximar dos Estados Unidos. Agora pergunta se os Estados Unidos e Israel vai dar dinheiro pra Argentina pagar a dívida dela. Não vai. Ou seja, na Argentina agora é crise nacional, é crise internacional, é crise no governo, é crise diplomática, é crise política. E o Milei tá há 2 semanas na presidência. A gente avisou. E agora a gente vai ter que esperar se desdobrar essa situação toda pra gente ver qual vai ser o resultado, né, desse decreto. Eu não tenho como fazer uma análise muito aprofundada com vocês ainda, porque isso aconteceu agora. E é isso, galera. Se você gosta de relações internacionais, gosta de se manter informado do que tá acontecendo no mundo, de atualidades, de notícias, enfim, me segue aqui, me segue na Rede Vizinha, que todos os dias a gente tá interagindo com esse tipo de coisa. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.